Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui no canal 14, destacando sempre as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, 8 de setembro, você vai conferir: Feriado da Independência é marcado por atos de apoio ao governo federal. Manifestações voltaram a acontecer em Bento Gonçalves. Lideranças políticas e empresariais debatem o futuro da BR-470, enquanto o DENIT afirma que não há recursos para investir na estrada. Esportivo emite nota oficial e desiste de participar da Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Bento Gonçalves registra mais um assassinato. 27 mortes violentas já foram registradas na capital do vinho em 2021. São destaques do jornal TV Com que você confere agora. Assim como em todo o país, Bento Gonçalves também registrou no feriado da Independência o registro de atos a favor e contra o governo federal. Há mais de uma semana, organizadores já vinham se manifestando nas redes sociais, convidando a população para o ato. À tarde, mesmo com chuva, o grupo com centenas de pessoas saiu da Avenida Planalto em carros de passeio, caminhões, motocicletas e até tratores, e seguiu em direção ao 6º Batalhão de Comunicações, o 6º BECOM. Os propósitos expostos na mobilização foram praticamente os mesmos das edições anteriores, pedindo por liberdade, defesa da família e liberdade de expressão. Além disso, os defensores do governo Bolsonaro pediam ainda o impeachment dos ministros do STF e o voto impresso auditável, entre outras pautas. Desta vez, porém, o grupo não se posicionou em frente ao quartel do Exército, ficando nas proximidades. Longe de Bento Gonçalves, um outro grupo de moradores da cidade foi até São Paulo, onde participou dos atos realizados na Avenida Paulista. Ainda na sexta-feira, a Câmara da Indústria e Comércio de Garibaldi, a SIC, sediou um encontro que foi decisivo para o futuro das concessões das rodovias da região. Diversos prefeitos, lideranças empresariais e políticas discutiram o projeto que prevê a estadualização de parte da BR-470 entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, conforme prevê o projeto proposto pelo governo do estado. A presidente do Cored Serra, Mônica Matia, destacou a importância da via para a região e a necessidade de investimentos para ampliar a capacidade da rodovia devido ao crescente número de veículos que circulam pela região. Foi uma reunião muito importante, tendo em vista que a Secretaria de Parcerias, através do secretário Leonardo Busato e do diretor técnico Rafael Ramos, trouxeram dados, informações, argumentos técnicos, colocando a importância da inserção deste trecho da rodovia no plano de concessão, que vai ter um triângulo, né, todo ele duplicado, e ficaria exatamente a BR-470 sem duplicação, trazendo graves prejuízos para a questão da mobilidade em todo o trajeto. Pois, juntamente com o DENIT, que estava presente na reunião, através de uma representação designada pelo superintendente estadual, houve a manifestação do próprio DENIT no sentido de que a região deveria aceitar esta concessão, tendo em vista que no curto e médio prazo o DENIT não teria recursos para esta duplicação e teria também parcos recursos para o próprio processo de manutenção. Houve manifestações importantes de alguns representantes de empresas que estão localizadas ao longo desta rodovia e que se beneficiariam da obra de duplicação, ao mesmo tempo das intervenções que são colocadas ao longo do trajeto.
Como produto dessa reunião, pareceu que foi muito positivo. Muitas instituições e prefeitos que se manifestavam contrários antes de receber as informações técnicas parecem terem mudado sua posição, e a reunião foi encerrada com um sentimento de adesão da maior parte dos presentes, prefeitos e entidades de classe, acolhendo, portanto, a indicação do DENIT e a proposta do governo estadual de efetivamente completar um processo de duplicação, beneficiando assim toda a região de Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves e Farroupilha. Na ocasião, o secretário extraordinário de Parcerias, Leonardo Busato, apresentou os investimentos previstos para a rodovia, caso seja confirmada a volta do trecho ao comando do Estado. No encontro, o superintendente do DENIT, Adalberto Utrac, deixou claro que o órgão não tem previsão de investimentos para a BR-470 e que a saída mais viável seria a privatização da rodovia. O secretário Busato alertou que, mesmo que a BR-470 não integre o projeto, o pedágio será instalado do mesmo jeito e que o trecho entre Carlos Barbosa a Bento Gonçalves não receberá investimentos ou manutenções por parte do Estado. Para o prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, debater a necessidade de duplicação ou desfederalização é perder um tempo importante que poderia ser empregado para garantir maiores investimentos dentro da proposta de concessão. O DAER divulgou novas regras para a circulação de veículos de carga com peso acima de 23 toneladas. As mudanças, que entram em vigor no dia 17 deste mês, se aplicam ao trânsito da Rota do Sol, a 453 e 486, entre Caxias do Sul e Terra de Areia, e no perímetro urbano de Caxias do Sul, através da ERS 122. Durante a baixa temporada, o transporte de carga aos sábados vai estar liberado na Rota do Sol. Nas sextas-feiras, o período restrito no perímetro urbano de Caxias do Sul passa a ser das 4 da tarde às 7 da noite. Anteriormente, era das 2 da tarde às 10 da noite. Já as restrições previstas para os feriados permanecem, porém com adequações caso sejam prolongados. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, na baixa temporada, o fluxo desses veículos não compromete a fluidez e a segurança das rodovias, e por isso, caminhões comuns poderão transitar na Rota do Sol nos horários e dias da semana estabelecidos pela nova decisão normativa. O transporte de produtos perigosos permanece proibido na Rota do Sol, uma vez que a área atravessa a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, onde existem áreas de preservação ambiental, estação ecológica e reserva biológica. A partir de agora, proprietários de veículos em 5 estados já podem assinar a autorização de transferência do carro pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A ação dispensa o reconhecimento de firma em cartórios e agiliza o processo para o cidadão. O serviço ainda não está disponível no Rio Grande do Sul. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. A partir de agora, ao vender o veículo, o proprietário não precisa mais assinar o documento físico de transferência, conhecido como a TPV. A assinatura eletrônica pode ser feita pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, por meio da plataforma gov.br, uma solução na palma das mãos. Nesse primeiro momento, o serviço está disponível para pessoas físicas transferirem para estabelecimentos comerciais que estejam cadastrados no Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAV. Já fazem parte do RENAV os DETRANs de Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Logo, logo, essa solução vai ser expandida para todas as outras localidades. É o governo trabalhando, fazendo a transformação digital, é um trabalho conjunto entre o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura. Estamos muito felizes com mais essa conquista da sociedade brasileira. E no esporte,
Mesmo sem ter entrado em quadra na penúltima rodada da primeira fase, a equipe da BGF segue na ponta da tabela da Série Ouro 2021, após ser beneficiada com o tropeço do Paulista, de Pelotas. Após vencer o Paulista fora de casa e assumir a liderança, a BGF folgou na rodada do último final de semana. Com o empate do time de Pelotas diante do Rabelo de Alvorada em 3-3, o Paulista igualou a pontuação da equipe de Bento Gonçalves na tabela de classificação, mas permanece atrás pelo saldo de gols. Na última rodada, o Paulista folga e a equipe da BGF pode perder por até 5 gols de diferença em seu último compromisso pela fase classificatória, que ainda assim se mantém na ponta da tabela. Na rodada derradeira, o time do técnico Vanner Flores visita o São José no sábado às 8 da noite em Cachoeira do Sul. Os confrontos derradeiros da primeira fase também vão definir o adversário do time de Bento Gonçalves nas quartas de final. No momento, a BGF estaria enfrentando na próxima fase o time da Universidade Federal de Santa Maria. Após a classificação do Esportivo à fase dos mata-mata na Série D do Campeonato Brasileiro, o clube informou a sua desistência em participar da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, troféu Dirceu de Castro. O Alviazul, que voltaria a disputar a competição estadual no segundo semestre depois de 7 anos, recuou em sua decisão e, em nota oficial, informou que vai direcionar o foco exclusivamente para as categorias de base e para o planejamento visando a divisão de acesso de 2022. Portanto, sem participar de nenhuma competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol, tanto no profissional como na base, o Alviazul vai disputar até o final do ano somente a Liga Serrana, que está em andamento com todas as suas categorias inferiores. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
A frente fria que está sobre o estado segue impulsionando a instabilidade, que trouxe transtorno para municípios das regiões Oeste e Sul. Para esta quinta-feira, ainda haverá um registro de volumes expressivos de chuva em diversas regiões do estado. As temperaturas não caem acentuadamente e o sol pode aparecer entre nuvens na serra e também na parte leste. Por causa da presença de um sistema frontal que é constituído por uma frente fria e um ciclone extratropical, ainda chove forte na região sul do Brasil, com muita ventania, descargas elétricas. Por causa do grande acumulado de chuva, ainda tem previsão para deslizamentos de terra no Rio Grande do Sul e tem um risco também para queda de granizo. Amanhã a chuva aumenta um pouco mais, especialmente entre Santa Catarina e o Paraná, e ainda vai chover forte no sul do Rio Grande do Sul. E embora seja uma chuva menos volumosa para o Paraná, ela ainda será perigosa e tem um risco para muita ventania e até queda de granizo no norte do estado. A temperatura não vai passar dos 22 graus em Porto Alegre, 23 em Florianópolis e apenas 20 graus em Curitiba, onde deve chover a qualquer hora do dia. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a presença do sol com muitas nuvens durante a quinta-feira e períodos de céu nublado. Na parte da noite, teremos aí muitas nuvens e as temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 11 e a máxima podendo chegar aos 19 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá, hoje é dia 8 de setembro de 21 e não podemos escapar da análise do que aconteceu ontem, não apenas pelo Brasil, mas em Bento Gonçalves. 7 de setembro, como se imaginava, como já era anunciado, foi palco de uma grande manifestação cívica, democrática e popular. Muito embora alguns meia dúzia, os de sempre, que querem ver o país pintado de vermelho, não aceitem e querem distorcer aquilo que efetivamente aconteceu, a verdade é que não me lembro episódio tão gigantesco na defesa da liberdade e da verdadeira democracia. Momentos singulares o que estamos vivendo agora. Em termos de manifestação popular, para quem viveu como eu vivi e presenciei os movimentos da Direta Já em 85, depois o Fora Collor em 91 e um pouco e menos na perspectiva da grandiosidade popular no Fora Dilma, o fato é que desta vez são milhões e milhões de pessoas por todo o Brasil reclamando sobre a liberdade que está sendo vilipendiada. E, infelizmente, dessa vez, como todos sabem, em função das atitudes que surpreendentemente vêm sendo capitaneadas não pelo Executivo, não pelo Legislativo, mas por alguns integrantes da Suprema Corte do nosso país. As manifestações de ontem, verde e amarelo, com bandeiras, camisetas, crianças, jovens, velhos, ordenadamente, pacificamente, fazendo sua manifestação como garante a Constituição, apesar de alguns chamarem de agora manifestação golpista, discurso capitaneado e levado adiante por uma emissora, grande emissora de TV que ninguém dá mais bola e ninguém mais acredita. Bem perto de nós vimos o que aconteceu pelo Brasil inteiro. Aqui em Bento Gonçalves não foi diferente. Centenas e centenas de pessoas fizeram o mesmo eco de outras localidades do país. A liberdade é algo que se deve simplesmente defender a todo custo. E quando o ministro do STF acaba novamente no dia de ontem em decretar a prisão de novo de um mesmo jornalista, o Estáquio, por ter feito uma entrevista com o Zé Trovão, porque
ele tem um mandado de prisão expedido pela mesma autoridade. Alguma coisa está muito errada. E, portanto, as manifestações feitas ontem, repito, de forma pacífica, ordenada, democrática e patriótica, mais do que se justifica. O que vai acontecer nos próximos dias não se sabe. Hoje o que se sabe, dia 8, é que os caminhoneiros organizados estão fechando as rodovias e reclamando eles aquilo que o Brasil inteiro, ou grande parte dele, a parte verde e amarela, está reclamando. Só Deus sabe o que acontecerá nos próximos dias. Mas aquilo que a grande maioria dos brasileiros torce para acontecer, isso nós todos já sabemos. Pensem nisso e fiquem com Deus. O Brasil registrou no início da semana 182 mortes por Covid-19 e 9.154 novos casos diagnosticados, de acordo com dados do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. A taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,8% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 277. Tanto a média móvel de óbitos nos últimos 7 dias, que ficou em 605, quanto a média de novos casos, que atingiu 21.093 registros, representam as menores médias desde 7 de dezembro do ano passado. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Paraná são os estados com maior número de óbitos, respectivamente. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 19.800.000 pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país. Até o momento, mais de 135 milhões já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 63,7% da população brasileira. Outras 67.400.000 já receberam a segunda dose ou a vacina de dose única e estão completamente imunizadas. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 15 pacientes internados com a Covid-19, um a mais em relação à sexta-feira. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 31 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 21 respiradores, 2 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 17 pacientes seguiam internados, 2 a menos na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou o calendário das próximas ações visando ampliar a campanha da vacinação contra o coronavírus em Bento Gonçalves. Nesta quinta-feira, dia 9, será aplicada a segunda dose da AstraZeneca para pessoas vacinadas nos dias 13 e 14 de junho. Já na sexta-feira, dia 10, é a oportunidade para as pessoas que perderam a segunda dose das vacinas Coronavac, aplicadas até 11 de agosto, e AstraZeneca, para pessoas vacinadas até 14 de junho. O drive-thru da vacinação acontece das 4 da tarde às 8 da noite na Funda Parque. Para quem realizou a vacina da Pfizer até o dia 25 de junho, a segunda dose é disponibilizada no Espaço de Saúde do Idoso,
no bairro Progresso. A imunização pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, e não é necessário agendamento. Porém, as pessoas devem apresentar o documento com foto e o cartão que foi entregue no dia da vacinação. Mais de 7.300.000 beneficiários do INSS ainda não realizaram a prova de vida. Segundo o órgão, desde o ano passado, 28.700.000 pessoas, de um total de 36 milhões, já comprovaram que estão vivas para continuar a receber a aposentadoria, pensão ou auxílios. A prova de vida deve ser feita todos os anos nas agências bancárias ou do INSS, a fim de evitar fraudes no benefício. Basta ir à agência bancária portando um documento com foto, comprovante de residência e também o cartão do banco no qual o beneficiário tenha a conta. A comprovação pode ser realizada também por biometria facial nos aplicativos Meu INSS e meugov.br para quem já foi cadastrado. Quem tem o vencimento em setembro e outubro de 2020 tem até o último dia deste mês para realizar o procedimento. De março do ano passado até o início deste ano, os bloqueios ficaram paralisados em função da pandemia, ou seja, mesmo se a pessoa não foi ao banco onde tem a conta ou uma agência do Instituto, ela continuou a receber o seu benefício. Uma ação da Brigada Militar de Guaporé na manhã da terça-feira resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de um homem de 27 anos. O registro ocorreu durante uma operação de combate à criminalidade naquela cidade. Por volta das 10 horas da manhã, uma guarnição do policiamento ostensivo avistou um veículo Audi em atitude suspeita pela região, sendo emitido então um sinal de abordagem ao condutor que não obedeceu a ordem de parar. Em seguida, ele fugiu em alta velocidade, passando por diversas ruas da cidade até ser abordado pela guarnição. No interior do veículo foram localizados 17 tijolos de maconha, pesando no total 10 quilos 418 gramas. O condutor do veículo, com antecedentes por homicídio, foi preso e apresentado no plantão da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. Um adolescente de 17 anos foi flagrado na noite da terça-feira pela Força Tática da Brigada Militar portando uma arma de fogo. A apreensão ocorreu no bairro dos Eucaliptos por volta das 8 da noite, durante operação policial visando a prevenção de homicídios e outros delitos aqui em Bento Gonçalves. O menor estava em atitude suspeita na via pública, sendo imediatamente abordado pelos policiais militares. Durante a revista pessoal, foi localizado um revólver calibre .357, municiado com 6 cartuchos intactos. Diante dos fatos, o adolescente, que já possui antecedentes como homicídio, roubos e porte ilegal de arma de fogo, foi apreendido mais uma vez e apresentado no plantão da Polícia Civil, aqui em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves atingiu no feriado de 7 de setembro a marca de 27 mortes violentas na cidade desde o início do ano. O registro mais recente foi no bairro Tancredo Neves, onde um homem foi esfaqueado em uma briga. O crime ocorreu na tarde da terça-feira na rua Adelaide Basso Pasquale. De acordo com a Brigada Militar, 2 homens estavam em um bar onde começaram a discutir. A vítima, identificada como Roque Castro, de 46 anos, teria pego uma cadeira para jogar em seu agressor e acabou levando uma facada na região do tórax. O autor da facada fugiu correndo pela rua. Castro ficou agonizando e, mesmo com a chegada rápida da equipe do SAMU, que tentou reanimá-lo, ele não resistiu ao ferimento e faleceu logo em seguida no local. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quarta-feira, 8 de setembro. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia.
Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!